Foi durante uma das nossas brigas, quando os gritos se transformaram em um silêncio desconfortável, que Luzia sugeriu algo que eu não esperava ouvir. Talvez só precisamos sair daqui, começar em algum lugar novo, ela disse com a voz trêmula, olhando fixamente para a parede. Eu não acreditava que mudar de cidade resolveria qualquer coisa, mas quando vi os olhos de Luzia tão desesperados, percebi que, quando você atinge o ponto de ebulição, qualquer solução parece melhor do que continuar na mesma situação. Estávamos agarrando palhas. Por meses, entre discussões, noites, sem dormir e a depressão crescente, a nossa pequena família parecia estar se desfazendo. Eu e Luzia nos conhecemos no ensino médio e agora, o que antes era um amor ardente estava reduzido a brasas geladas. O tipo de amor que, com o tempo, se tornou tão familiar que perdeu seu brilho. As brigas começaram a ser sobre coisas pequenas, pratos deixados na pia, roupas não lavadas, e logo explodiam em gritos. Nenhum de nós conseguia parar. Luzia estava distante, e a nossa filha, Maria, ficou quieta, observando o que restava de nós. Seus olhos, antes cheios de alegria, agora estavam mascarados de tristeza. Ela parecia entender mais do que deveríamos ter deixado ela saber. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. A viagem para a cidade parecia ser o começo de uma nova vida. As estradas largas se estendiam à nossa frente, e o horizonte ia se tornando cada vez mais distante. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, e por um momento senti um alívio. Talvez fosse a mudança de cenário que precisávamos, o começo de algo novo, um novo capítulo para a nossa família. Luzia parecia mais leve, como se estivesse deixando o peso do passado para trás, mesmo que por um instante. Maria, que estava no banco de trás com seu coelho de pelúcia, dormia tranquilamente. Seus pequenos dedos ainda seguravam o brinquedo com força, e eu pude ver um sorriso tímido brincando no rosto de Luzia ao observar nossa filha dormir. À medida que a viagem continuava, o carro trocava o som das ruas movimentadas da cidade por estradas de campo abertas e vastas. O zumbido dos pneus na estrada era calmante, e o som do rádio que tocava baixinho no fundo da nossa viagem dava a impressão de que o futuro era algo promissor. Mas eu sabia que não podia ignorar o que estava se formando dentro de mim. Algo não estava certo, mas eu não sabia o que era. À medida que nos aproximávamos da cidade, o ar parecia mudar. O que deveria ser um alívio se tornava cada vez mais pesado. As árvores ao longo da estrada se estendiam para o céu, como se estivessem nos observando, e a brisa fresca, que deveria ser revigorante, só aumentava a sensação de inquietação. Luzia olhou para mim e, com um pequeno sorriso de esperança, disse: "Está tudo indo bem, não está?" Eu não sabia o que responder. Apenas assenti, mas no fundo algo dentro de mim sabia que não íamos deixar o passado para trás tão facilmente. Algo aguardava por nós. A nossa chegada na nova cidade foi tranquila, mas havia algo estranho no ar. A casa era simples, mas parecia acolhedora, com um jardim bem cuidado e uma cerca branca que lhe dava um charme rústico. Ainda assim, algo parecia deslocado. Luzia e eu começamos a descarregar as caixas do carro, mas o silêncio da cidade parecia mais pesado do que deveria ser. Maria estava brincando com seus brinquedos no novo quarto, mas seu olhar perdido me dizia que ela sentia algo. Algo que eu não conseguia entender. Foi então que a vimos. Uma senhora idosa apareceu na entrada da nossa casa, um sorriso simpático no rosto, mas seus olhos eram afiados, observadores, como se ela soubesse algo que nós não sabíamos. Ela estava vestida com um suéter simples e uma saia longa, seus cabelos prateados presos em um coque alto. Ela parecia mais velha do que realmente era, mas havia algo vibrante demais nela, como se fosse mais jovem do que aparentava. Ela acenou, com a mão, segurando um prato de biscoitos. "Bem-vindos ao bairro", disse ela, sua voz suave, quase melodiosa. "Eu sou Lúcia. É tão bom ver uma família jovem se mudando para cá." Luzia e eu sorrimos, um pouco nervosos, mas educados. Nunca gostamos de ser mal educados, mas algo na mulher nos incomodava. Ela entregou os biscoitos e, sem esperar uma resposta,
Olhou para Maria, que estava brincando na janela. Seus olhos se fixaram na menina. Uma expressão estranha tomou conta de seu rosto. Você tem uma filha linda, disse Lúcia, sua voz suave, mas com um tom que parecia estranho. Eu notei um brilho nos olhos dela, como se estivesse medindo algo em Maria. Essa é Maria, eu disse, tentando disfarçar a tensão crescente no meu peito. Lúcia sorriu, um sorriso largo, e então, de repente, parecia um pouco mais animada. Sabia que nossa cidade tem uma tradição antiga? O Poço dos Desejos. É um lugar muito especial por aqui. Tenho certeza que Maria adoraria ver. Eu não sabia o que pensar. Nunca fui fã de superstições ou lendas urbanas, e Luzia compartilhava da mesma opinião. Agradecemos a Lúcia educadamente e nos despedimos, mas sua presença ficou na minha mente, como se ela tivesse deixado algo ali, algo que não conseguia identificar. Nos dias seguintes, a cidade parecia mais tranquila do que eu imaginava. Luzia e eu começamos a nos acostumar com a rotina, e até Maria parecia mais feliz com o novo ambiente. O ar fresco e as amplas áreas abertas pareciam ter trazido um alívio que não sentíamos há tempos. No entanto, algo ainda me incomodava. O Poço dos Desejos, como Lúcia mencionou, começou a surgir em conversas casuais por toda a cidade. Na padaria, uma senhora me disse, com um sorriso enigmático, que foi o poço que fez seu marido encontrar um novo emprego depois de anos de luta. No mercado, o caixa falou sobre como o poço havia consertado o casamento de um amigo dele. Mas o que mais me incomodava não era a forma como falavam do poço, mas o tom nas suas vozes. Era sempre uma mistura de diversão e um tipo de cautela. Como se, de alguma forma, todos soubessem algo que eu não sabia, algo sombrio que não deveria ser dito em voz alta. Luzia não parecia muito interessada, mas como eu, ela não podia ignorar as menções constantes. Você acha que é só coincidência que todos falam sobre isso com tanto fervor? Perguntei uma noite enquanto ela preparava o jantar. Ela levantou os olhos um pouco cansada. É uma tradição, Tiago. Eles devem acreditar nisso, mas não vamos dar muito valor a isso. Já passamos por coisas demais para nos perdermos em superstições. Eu assenti, tentando acreditar nela, mas a obsessão com o poço estava ficando impossível de ignorar. A cada novo comentário que ouvia sobre ele, a inquietação aumentava. Era como se a cidade inteira estivesse conectada a esse lugar. E cada história que eu ouvia sobre ele fazia com que eu me sentisse mais preso, como se já estivéssemos envolvidos em algo muito maior do que imaginávamos. Na manhã seguinte, Maria estava calma, mas seus olhos não tinham o mesmo brilho. Ela parecia absorta em pensamentos, mais quieta do que o normal. Luzia tentou distraí-la com um jogo, mas não funcionou. Maria não estava realmente ali. Algo parecia tê-la afastado, e eu não sabia como lidar com isso. Luzia também parecia notar, mas não disse nada. Eu tentei conversar com Lúcia sobre o que vi na noite anterior, mas ela não estava interessada. Vamos seguir em frente, Tiago. Vamos aproveitar nossa nova vida. Não podemos ficar presos ao que aconteceu, ela disse, tentando ser positiva, mas eu não conseguia ignorar o que sentia. Uma presença estranha na cidade, como se estivéssemos sendo observados o tempo todo. E o poço? Eu não conseguia tirar o poço da cabeça. Ao longo dos dias seguintes, a sensação de desconforto se intensificou. Luzia parecia cada vez mais distante e ocupada com o trabalho e as tarefas da casa. E Maria estava cada vez mais quieta. Ela se recusava a brincar com os outros crianças da rua, preferindo ficar sozinha, e seus olhos continuavam vazios, como se estivesse esperando por algo. Eu sabia que não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Então, a cidade começou a mudar também. A atmosfera, que antes era tranquila, agora estava carregada de uma tensão palpável. As ruas, que antes pareciam convidativas, agora estavam vazias e silenciosas, como se todos estivessem guardando algum segredo. Eu passei por alguns vizinhos, e ao cumprimentá-los, percebi que todos pareciam me evitar. Olhavam para mim, mas não havia calor em seus olhares, apenas um tipo de conformidade, como se tivessem aceitado algo que eu ainda não conseguia entender. Numa tarde,
Depois do trabalho, eu decidi voltar até o poço. Algo dentro de mim dizia que eu tinha que entender o que estava acontecendo, que havia uma resposta lá, e que eu poderia consertar tudo se fizesse o desejo certo. O poço ainda estava lá, no mesmo local da floresta, sua presença agora mais imponente. As árvores ao redor pareciam mais densas, bloqueando qualquer luz que ainda tentava penetrar. Eu me aproximei do poço, sentindo o mesmo arrepio da primeira vez que estive ali. O silêncio ao meu redor era opressor, e as folhas que caíam pareciam amplificar o som de minha respiração. De repente, ouvi um som baixo, quase imperceptível. Era uma risada. Lúcia apareceu novamente, como se tivesse saído das sombras da floresta. Ela estava ali, como sempre, com aquele sorriso de satisfação estranha. Você voltou, ela disse com uma calma inquietante. Está pronto para fazer a escolha certa? Eu olhei para ela e a sensação de desesperança tomou conta de mim. Eu já sabia o que ela queria. Eu tinha que fazer uma escolha, mas o que quer que fosse, eu não estava mais certo de nada. Na manhã seguinte, a sensação de desconforto que sentia à beira do poço ainda pairava sobre mim. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia explicar o quê. Ao voltar para casa, Luzia estava preparando o café da manhã e Maria estava brincando no canto da sala, mas havia algo de diferente nela. Ela parecia mais calma, mas seus olhos estavam vazios, distantes. A vida parecia ter deixado seus olhos, como se uma parte dela tivesse se perdido. Luzia não parecia perceber a mudança, mas eu não conseguia tirar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu tentei conversar com Luzia sobre o que vi na noite anterior, mas ela não estava interessada. Vamos seguir em frente, Tiago. Vamos aproveitar nossa nova vida. Não podemos ficar presos ao que aconteceu, ela disse, tentando ser positiva. Mas eu não conseguia ignorar o que sentia. Uma presença estranha na cidade, como se estivéssemos sendo observados o tempo todo. Eu não conseguia tirar o poço da cabeça. Ao longo dos dias seguintes, a sensação de desconforto se intensificou. Luzia parecia cada vez mais distante e ocupada com o trabalho e as tarefas da casa, e Maria estava cada vez mais quieta. Ela se recusava a brincar como as outras crianças da rua, preferindo ficar sozinha, e seus olhos continuavam vazios, como se estivesse esperando por algo. Eu sabia que não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Então, a cidade começou a mudar também. A atmosfera, que antes era tranquila, agora estava carregada de uma tensão palpável. As ruas que antes pareciam convidativas agora estavam vazias e silenciosas, como se todos estivessem guardando algum segredo. Eu passei por alguns vizinhos, e ao cumprimentá-los percebi que todos pareciam me evitar. Olhavam para mim, mas não havia calor em seus olhares, apenas um tipo de conformidade, como se tivessem aceitado algo que eu ainda não conseguia entender. Na noite seguinte, Luzia e eu não conseguimos dormir. Maria havia melhorado, mas sua inquietação persistia, como se algo estivesse apenas à espera. Eu não sabia como lidar com a crescente sensação de que nossa vida estava sendo sugada lentamente. A cidade, que parecia ser a solução, estava agora nos engolindo de uma maneira que eu não podia entender. A cada esquina que virávamos, a conversa sobre o poço aparecia. Na padaria, a mulher do caixa me disse que ela tinha feito um pedido para melhorar sua saúde. E logo depois teve um milagre médico. No supermercado, o homem da fila de trás comentou que o poço consertou o casamento de seu irmão. E todos pareciam felizes, como se estivessem no controle, como se o poço fosse a única maneira de alcançar felicidade. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar. A cada história que ouvia, a sensação de medo e desconfiança crescia. O que estava acontecendo com a cidade? O que havia no fundo daquele poço? Eu precisava saber mais. Decidi voltar até lá sozinho, uma última vez. Quando Luzia foi dormir, eu saí sem avisar, sentindo o frio cortante da noite. A floresta estava mais escura do que eu lembrava, e o caminho para o poço parecia mais longo, como se a floresta estivesse se fechando ao redor de mim. Quando cheguei ao poço, uma sensação arrepiante tomou conta de mim. Eu não estava mais sozinho.
Lúcia apareceu de repente, como se tivesse saído das sombras da floresta. Ela estava ali, como sempre, com aquele sorriso de satisfação estranha. Você voltou, ela disse com uma calma inquietante. Eu sabia que você voltaria. Eu olhei para ela, tentando entender. O que você fez? O que está acontecendo com Maria? Com todos nós? Lúcia sorriu ainda mais amplamente, seu olhar penetrante fixado em mim. O poço sempre pede algo em troca. E você, Tiago, já pagou o preço. Agora cabe a você decidir o que quer fazer. Você teve seu desejo. Agora é hora de tomar a sua verdadeira escolha. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou, desaparecendo na escuridão da floresta. Fiquei ali, no silêncio absoluto, olhando para o poço. O abismo parecia me chamar, como se esperasse pela minha decisão final. Eu sabia que algo estava profundamente errado, mas o que Lúcia disse naquela noite ficou gravado em minha mente. Ela havia me dado uma escolha. A decisão estava em minhas mãos, mas parecia que não havia mais escapatória, como se eu já tivesse feito a escolha, sem sequer perceber. Maria, minha doce Maria, agora estava cada vez mais distante. Seus olhos, que antes brilhavam com alegria, agora estavam opacos, sem vida, como se o poço tivesse sugado a essência dela. Naquela noite, quando finalmente fui dormir ao lado de Luzia, a sensação de culpa me consumia. O silêncio que nos envolvia parecia mais pesado do que nunca. O que eu tinha feito? Eu já sabia que a escolha havia sido feita, mas a realidade não me deixava escapar. Como eu poderia viver com a perda da minha filha? Mesmo com tudo melhorando, ao meu redor, o vazio que eu sentia por dentro era imenso. Eu me levantei da cama incapaz de dormir. Luzia estava profundamente adormecida, mas eu não conseguia parar de pensar. A escolha havia sido feita, e agora as consequências estavam prestes a se manifestar de uma maneira que eu não poderia controlar. Eu saí da casa sem fazer barulho, me dirigindo até a floresta mais uma vez. O caminho para o poço parecia mais curto agora, como se estivesse me chamando, me guiando para lá. Eu sabia o que estava prestes a fazer, mas não queria acreditar. O poço, aquele maldito poço, era o responsável por tudo o que havia acontecido. E ele ainda tinha uma última carta a jogar. Quando cheguei ao poço, a escuridão parecia mais densa do que antes. Eu olhei para as pedras cobertas de musgo, a água estagnada no fundo. O som da floresta parecia se afastar, deixando um vazio absoluto ao meu redor. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia se poderia consertar o que eu já havia destruído. Então, uma figura surgiu na escuridão mais uma vez. Lúcia estava lá, sorrindo como se soubesse o que aconteceria. Ela não disse nada, apenas observou, com aquele olhar de quem já tinha tudo planejado. Você sabe o que tem que fazer, ela disse com uma calma aterradora. A escolha já foi feita. Eu olhei para ela sem palavras. O que eu havia feito? Eu olhei para o poço e, por um momento, pensei em desistir, mas sabia que não havia mais volta. Eu já havia feito a escolha. Com um suspiro pesado, olhei para o poço uma última vez. Então, sem dizer mais nada, fiz a minha última escolha. Quando a moeda tocou a água do poço, o som foi abafado, como se o poço estivesse engolindo tudo, até o último vestígio de esperança que restava dentro de mim. Lúcia sorriu, e eu soube naquele momento que o preço havia sido pago. O poço sempre recebe o que é devido. Quando acordei na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo no céu e a casa estava envolta em um silêncio estranho. Eu estava tão exausto, mas havia algo dentro de mim que não me deixava descansar. O que aconteceu com Maria? Ela estava diferente. Algo em seu olhar, algo em seu comportamento. Eu sabia que o desejo que fizera no poço havia alterado as coisas, mas eu não imaginava até que ponto. Luzia já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Maria estava sentada à mesa, brincando com um dos brinquedos, mas algo estava visivelmente errado. Ela não estava tão animada como antes. Seus olhos estavam perdidos, como se não estivesse realmente ali. Aquela criança alegre e cheia de vida havia se transformado em uma versão apática de si mesma. Luzia,
Percebendo o silêncio que tomava conta da casa, virou-se para mim e disse: Tiago, você está bem? Está tão quieto, algo aconteceu? Eu olhei para Maria, que agora parecia mais distante do que nunca. Luzia notou isso também, mas não disse nada. O que eu poderia dizer? Eu não podia contar a ela o que fiz. Não poderia revelar a verdade sobre o poço, sobre a escolha que tomei. Eu já sabia que o preço que havia pago não seria reparado. Enquanto o café esfriava, o clima na casa se tornava mais tenso. Luzia começou a falar sobre a cidade, sobre as pessoas e sobre a sensação de que as coisas estavam um pouco fora de lugar. Eu a ouvi, mas minha mente estava em outro lugar, naqueles olhos de Maria, na expressão vazia que tomava conta dela. Eu decidi sair para respirar um pouco, fazer alguma coisa para distrair a mente, mas antes que eu pudesse sair, Maria se levantou da mesa e caminhou até a janela. Seus olhos estavam fixos em algo lá fora, mas ela não se mexia. O olhar dela estava vazio, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia. Maria, chamei suavemente, mas ela não respondeu. Ela continuou a olhar para fora, imperturbável. O que está acontecendo com minha filha? Quando olhei para fora, tudo estava normal. A rua estava tranquila, como sempre, mas a sensação de algo errado não desapareceu. Eu sabia que tinha feito a escolha errada, mas agora era tarde demais. Não havia como voltar atrás. A inquietação de Maria não me deixava em paz. Cada vez que eu olhava para ela, seus olhos pareciam mais distantes. Luzia, por outro lado, tentava manter a calma, ocupada com as tarefas da casa e tentando animar nossa filha com brincadeiras e palavras doces, mas o desconforto no ar era inegável. Eu sabia que o que quer que tivesse acontecido não podia ser ignorado, mas eu não sabia como lidar com aquilo. Naquela noite, depois de deitar Maria na cama, eu saí novamente. O ar da noite estava gelado e carregado de algo sombrio, como se a cidade tivesse se tornado um reflexo distorcido do que deveria ser. Cada passo meu nas ruas parecia ser acompanhado, mas quando olhava para trás, nada estava lá. A sensação de estar sendo vigiado era insuportável. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que o poço era o ponto central de tudo. Eu precisava voltar até lá. Precisava entender o que havia feito e como isso havia afetado Maria. O desejo que fiz, a escolha, tudo parecia estar girando ao redor daquele poço. Eu entrei na floresta com o coração batendo acelerado. O caminho parecia mais longo do que antes e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu já estava tão perto, sabia onde o poço ficava, mas a ansiedade aumentava a cada passo. A floresta estava silenciosa, sem vida, exceto pelo som dos meus próprios passos. Quando finalmente cheguei ao poço, o medo tomou conta de mim. Ele estava mais imponente do que antes, como se tivesse absorvido tudo o que eu havia trazido até ele. O ar ao redor estava pesado, denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo me impelia a ir até a borda. Foi quando ouvi uma voz. Você não pode voltar, Tiago. O poço já tomou o que era dele. A voz de Lúcia veio das sombras, suave e calma, mas com um tom de certeza inabalável. Eu me virei, mas não a vi. Só ouvi seus passos se aproximando, até que ela apareceu diante de mim, seu sorriso predatório iluminado pela fraca luz da lua. Você teve o que pediu, mas não pode escapar das consequências. O poço toma sempre o que é dele. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo estava paralisado, como se a própria floresta estivesse me segurando. Eu sabia que a escolha que fiz era irreversível. O poço, com sua promessa, já havia cobrado o preço. E então, Maria apareceu na beira da floresta, sua figura pequena e vulnerável à distância. Seus olhos estavam vazios, como se estivesse sendo controlada por algo que não era dela. Eu queria correr até ela, pegar sua mão e levá-la de volta. Mas os passos de Lúcia ecoaram mais fortes. Eu sabia que a decisão já estava feita, que o preço tinha sido pago, mas não queria aceitar. Ela também vai ser levada, disse Lúcia, com um sorriso macabro. O poço sempre leva o que é pedido. Eu tentei me aproximar de Maria,
mas a escuridão a engoliu, e eu fiquei ali, impotente, vendo o que eu havia feito com minha família. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação de vazio no peito. O sol entrava pela janela, mas a casa parecia sombria, abafada, como se o próprio ambiente estivesse ciente da decisão que eu havia tomado. O ar estava pesado, e a casa, que deveria ser um refúgio, se transformava em uma prisão. Luzia ainda dormia com a respiração suave e tranquila, mas eu sabia que nada mais seria como antes. A escolha feita na noite passada não podia ser revertida. O poço já havia tomado o que queria. Maria não estava no quarto, e uma onda de pânico me tomou. Eu me levantei rapidamente, o som do piso frio ecoando em meus passos enquanto procurava pela casa. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio reconfortante. Era opressor. A sensação de estar sendo observado, vigiado, me perseguiu a cada esquina que virei. Encontrei Maria no jardim, parada na beira do quintal, olhando fixamente para a floresta. Seus olhos, normalmente cheios de vida e curiosidade, agora estavam vazios. Ela não parecia mais ser a mesma criança. Seus olhos estavam apagados, como se uma parte dela tivesse desaparecido para sempre. O que foi que o poço fez com ela? Maria? Chamei com a voz trêmula. Ela não respondeu. Eu me aproximei dela, mas ela não se moveu. Ficava parada, olhando fixamente para as árvores escuras que se erguiam à frente, como se algo a chamasse de volta. Eu queria pegar a mão dela e levá-la de volta para dentro de casa, mas algo me impediu. Eu sabia que não podia mais proteger minha filha, não podia mais impedir o que estava acontecendo. O poço já havia feito sua escolha, e agora eu pagaria o preço. Luzia apareceu na porta da casa me chamando. Tiago, o que está acontecendo? O que você está fazendo com Maria? Eu me virei para Luzia, mas não pude responder. Eu não sabia o que dizer. O olhar de Maria estava fixo, distante, e eu sabia que ela estava perdida, de alguma forma que eu não podia compreender. Ela virou lentamente, seus olhos vazios ainda me fixando. Papá, ela murmurou, mas sua voz não soava como a de uma criança. Era uma voz vazia, sem vida. Luzia correu até nós e então uma sensação de pavor tomou conta de mim. Maria, minha filha, a luz da minha vida, agora estava sendo levada pelo que o poço fizera com ela. Luzia olhou para mim, seus olhos se enchendo de lágrimas, e disse: O que aconteceu com ela, Tiago? O que está acontecendo com nossa filha? Eu olhei para o poço e a resposta veio como um sussurro na minha mente. O poço tomou o que ele queria. Eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu já tinha feito minha escolha, e agora Maria pagava o preço. Os dias seguintes foram uma névoa. Eu mal conseguia processar tudo o que havia acontecido. Luzia não falava muito. Ela tentava manter a casa funcionando, mas eu podia ver o quanto estava quebrada por dentro. Maria parecia estar cada vez mais distante. Eu sabia que, de alguma forma, o poço tinha alterado a nossa filha. O que quer que tivesse feito a ela, não era mais a Maria que eu conhecia. Eu tentava conversar com Luzia, mas ela sempre desviava a conversa como se estivesse tentando evitar confrontar o que sabíamos ser verdade. O silêncio entre nós se tornava mais pesado a cada dia, como se as palavras estivessem presas nos sufocando. Mas no fundo eu sabia que Luzia também sentia o que eu sentia, que algo estava errado, que havia algo mais no poço que ninguém estava disposto a enfrentar. Aquela noite, depois de colocar Maria na cama, eu me levantei, decidido a descobrir a verdade. O poço estava chamando novamente, e eu não podia mais ignorar. Eu precisava voltar até lá, precisava entender o que estava acontecendo com Maria, com Luzia, com todos nós. Saí da casa sem avisar a Luzia, e caminhei pela floresta como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. O ar estava denso, e a sensação de estar sendo seguido me envolvia. Eu sabia que não estava sozinho. Algo ou alguém me vigiava. Quando cheguei ao poço, uma sensação de vazio tomou conta de mim, como se eu estivesse diante de um abismo não só físico, mas psicológico.
Eu olhei para o poço e, pela primeira vez, o vi como ele realmente era. Não era apenas um buraco no chão. Ele era uma entidade, um ser que se alimentava daquilo que os humanos mais desejavam. O desejo de felicidade, de cura, de sucesso, tudo aquilo que os habitantes da cidade haviam buscado e pago o preço por. O que Lúcia havia dito sobre o poço, sobre o preço que ele cobra, agora fazia sentido. O poço não dava nada sem exigir algo em troca. Foi então que eu a vi novamente. Lúcia apareceu na beira da floresta saindo das sombras. Ela se aproximou de mim com aquele sorriso satisfeito, como se soubesse que eu finalmente compreendera a verdade. Você entende agora, não é? Ela disse, sua voz calma, quase doce. O poço oferece o que você mais deseja, mas sempre leva algo em troca. Você fez o seu desejo, Tiago. E agora, a sua família paga o preço. Eu olhei para ela sem palavras, e então, os olhos de Maria apareceram à distância. Seus olhos, vazios, me encarando como se estivesse observando de longe. Eu sabia que não podia mais voltar atrás. Maria, Luzia, todos nós. Já estávamos perdidos para o poço. Lúcia sorriu e se afastou, desaparecendo nas sombras da floresta. Eu sabia que estava mais uma vez sem escolhas, preso em algo do qual não poderia escapar. O poço tomou o que queria, e agora, o destino de minha família estava selado. Na manhã seguinte, o peso da noite anterior ainda estava sobre mim. Luzia não dizia uma palavra, mas seus olhos, carregados de uma tristeza que eu não podia explicar, diziam tudo. O silêncio entre nós se tornava insuportável. Maria continuava distante, como se não fosse mais a criança que um dia preencheu nossa casa com risos. Ela não falava, não brincava, apenas observava, como se estivesse à espera de algo, algo que eu não queria saber. Eu sabia que o que havia feito no poço tinha consequências, mas ainda não compreendia o alcance do que realmente havia acontecido. Luzia não falava sobre o que estava acontecendo com Maria, mas a expressão em seu rosto mostrava que ela também sentia a mesma dor. Eu podia ver a desesperança nos olhos dela, e sentia a culpa me consumir, como se eu fosse o responsável por tudo aquilo. Numa tarde depois do trabalho, decidi ir até o poço mais uma vez. Algo em mim precisava entender o que estava acontecendo, o que havia sido despertado. O poço parecia ainda mais imponente, sua presença mais opressiva do que nunca. As árvores ao redor pareciam crescer mais densas, como se quisessem me prender ali, longe de tudo o que conhecia. Cheguei até o poço, e algo no fundo me chamou. Não era o desejo que eu tinha feito, mas algo mais profundo. Eu sabia que, ao fazer aquele pedido, havia liberado algo dentro de mim. Algo que agora eu não conseguia controlar. Quando cheguei à borda, ouvi uma voz familiar. Você voltou? Disse Lúcia com sua voz suave, mas que agora tinha uma ameaça subjacente. Ela apareceu na escuridão da floresta, seu sorriso agora mais sombrio. Você não pode mais escapar, Tiago. O poço já colheu o que ele queria. Agora, ele está pronto para a próxima etapa. Eu olhei para ela, meu corpo tremendo. O que aconteceu com Maria? Perguntei, a voz falhando. O que você fez com ela? Lúcia apenas sorriu, um sorriso frio. O poço tomou o que era dele. Ele sempre toma. Agora você é parte dele. Ela se aproximou de mim, seus olhos brilhando com um prazer quase insano. Você não pode mais escapar, Tiago. Sua família paga o preço, como todos pagam. O poço leva, mas ele sempre devolve. Agora, Maria. Maria é o novo preço. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não respondiam. Eu sabia que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu tinha feito o pedido. O poço havia me dado o que eu queria, mas o preço era mais alto do que eu jamais poderia imaginar. Maria apareceu então à beira da floresta, seus olhos vazios, fixos em mim. Ela não era mais a mesma. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram como o próprio abismo. Eu não sabia o que havia se passado com ela, mas sabia que estava irremediavelmente perdida para o poço. Maria, por favor, sussurrei, mas ela não respondeu. Ela apenas olhou para mim, e eu vi, finalmente, o que Lúcia queria dizer.
O poço sempre devolvia, mas a um custo. O preço havia sido pago e o que o poço deu de volta não era mais minha filha. Era algo vazio, algo que não me reconhecia. Lúcia sorriu satisfeita e desapareceu nas sombras da floresta. Eu fiquei ali parado, vendo Maria desaparecer com ela. A dor que senti foi mais profunda do que qualquer perda. Eu havia perdido minha filha, mas o que mais doía era saber que tudo isso havia sido causado por mim. O poço sempre leva e agora ele me havia tirado tudo. A manhã seguinte parecia normal, mas nada mais era normal. A casa estava quieta, mas não no sentido acolhedor. Era o tipo de silêncio que esmagava. O café da manhã ficou mais frio do que nunca, e Luzia não dizia uma palavra. Maria, que antes ficava correndo pela casa e pedindo atenção, agora estava sentada, imóvel, apenas olhando para nada. Seu olhar vazio parecia o reflexo do que restou de nossa vida. Eu tentei falar com Luzia, mas ela parecia ausente. Seus olhos estavam fixos, mas sem realmente ver nada. Ela caminhava pela casa, como um espectro, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. O que quer que o poço tenha feito a Maria, o que quer que ele tenha feito com nossa vida, agora estava irreversível. Eu tentei racionalizar a situação, tentei dizer a mim mesmo que era apenas um pesadelo. Mas tudo o que eu via eram os olhos de Maria, o vazio, o buraco profundo que eu havia criado. Não havia mais nada da criança que eu conhecia. Ela havia sido consumida, tomada e agora estava ali, uma sombra do que já foi. Luzia finalmente quebrou o silêncio. Tiago, o que vamos fazer? O que aconteceu com a nossa filha? Sua voz estava quebrada, como se a dor estivesse apertando sua garganta. Mas eu não sabia o que responder. Eu não sabia o que fazer. O poço levou Maria, levou nossa felicidade, e eu estava impotente para mudar isso. Eu tentei escapar. Tentei fugir do que fiz. Mas o poço não permite isso. Ele sempre leva e agora ele levou o que mais amava. Eu olhei para Maria mais uma vez, sentindo uma dor imensa crescer dentro de mim. Eu sabia que ela não voltaria. Sabia que, ao fazer aquele desejo, eu não só destruí minha família, mas também a minha própria alma. A cidade estava vazia, mas ainda sentia a presença do poço. Ele estava em cada esquina, em cada rosto dos moradores, em cada rua deserta. A cidade já não tinha vida. O que restava era um eco sombrio, uma lembrança do que um dia fomos. O que o poço deu, ele também tomou e agora estávamos todos perdidos. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. Eu queria correr, mas sabia que não havia mais para onde ir. Luzia e Maria estavam distantes, quase irreconhecíveis. Eu havia feito meu pedido, mas o preço que paguei foi mais alto do que eu podia imaginar. E assim, a história termina. Não há mais nada a fazer. O poço continua ali, esperando pela próxima vítima. E quem sou eu para duvidar dele? Eu fiz a escolha, e agora, eu sou parte da lenda. Parte do ciclo que nunca acaba. O poço sempre toma o que é dele, e no final ele sempre vence.